Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. E vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira pós-feriado. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu liberdade provisória ao Supremo Tribunal Federal. Cabe ao ministro Alexandre de Moraes decidir se homologa ou não a delação premiada. O pedido de soltura de Mauro Cid acontece ao mesmo tempo em que o tenente-coronel do Exército entregou à Corte Suprema um termo de intenção de fazer um acordo de delação premiada. A proposta deve receber o parecer do Ministério Público Federal e precisa ser aceita pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal já informou que concorda com a proposta de Cid. Cid esteve no Supremo acompanhado por seu advogado e se reuniu com um juiz auxiliar do gabinete de Moraes. Os termos da delação ainda não foram definidos. Para ter sua colaboração aprovada pela Justiça, o coronel tem que não só prestar depoimentos, mas também apresentar provas. O acordo de delação premiada pressupõe a colaboração entre investigado e autoridades com informações relevantes sobre a natureza dos crimes em questão. A colaboração acontece quando um dos envolvidos concorda em ajudar na investigação em troca de benefícios no processo. O suspeito precisa admitir o crime e delatar os cúmplices. O tenente-coronel está preso desde maio. Ele é suspeito de falsificar cartões de vacina contra a Covid-19, de vender irregularmente presentes recebidos pelo então presidente Jair Bolsonaro de outros chefes de Estado e de ter atuado na organização de uma ação contra os resultados da eleição presidencial. E subiu para 41 o número de mortos após a passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul. Os novos óbitos foram registrados nesta quinta-feira em Mussum, Roca Salles, Imigrante e também em Cruzeiro do Sul. Somente em Mussum, até essa quinta-feira, já tinham sido contabilizadas 15 mortes. A Defesa Civil também atualizou que o número de desaparecidos chegava a 25. O número de feridos resgatados era de 43. Cerca de 83 cidades foram afetadas pelas fortes chuvas e ventos, com cerca de 3.000 desabrigados e mais de 7.600 desalojados. O governo reconheceu o estado de calamidade pública nos municípios atingidos, após fazer um sobrevoo na região. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado e contempla 80 municípios. É a maior tragédia decorrente de um evento climático na história do Rio Grande do Sul. Os danos estruturais por conta das chuvas causam o atual bloqueio parcial ou total de 16 rodovias que cortam o território gaúcho. 2 pontes foram destruídas, uma entre Farroupilha e Nova Roma do Sul e a outra em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul. A população do Rio Grande do Sul deve ficar preparada para mais dias com chuvas. Há risco de temporais com raios, vento forte e até granizo ainda nesta sexta-feira. A previsão é de que a instabilidade se prolongue por 10 dias e de que em alguns pontos do estado as chuvas ultrapassem os 200 milímetros, excedendo a média de todo o mês. O Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, fez um alerta. A América Latina enfrenta um número recorde de migrantes menores de idade. Para a gente ter uma ideia, 25% dos migrantes são crianças com menos de 11 anos de idade. A pobreza, a violência e a degradação do meio ambiente estão entre as causas do êxodo em massa. Vamos ver. A América Latina e o Caribe estão enfrentando uma das maiores e mais complexas crises de migração infantil do mundo, com quantidades recordes de crianças cruzando seus principais pontos de trânsito. O alerta foi feito pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Cerca de 25% dos migrantes na região são menores de idade, em comparação com 15% globalmente. Segundo um relatório, a pobreza, a violência e a degradação do meio ambiente estão entre as causas do êxodo em massa. A situação enfrentada pelas crianças em movimento na América Latina e no Caribe não tem paralelo. A complexidade e escala exigem atenção imediata e decisiva. Segundo o diretor regional do Unicef, Gary Conille, só no primeiro semestre deste ano, mais de 40 mil crianças cruzaram a perigosa e inóspita selva do Darién, entre a Colômbia e o Panamá, um número recorde em relação ao ano de 2022 inteiro. Os menores de 11 anos representavam 91% das crianças e adolescentes que frequentemente viajam desacompanhados pelos 3 principais pontos de trânsito de migração na região.
A pobreza, as consequências socioeconômicas da pandemia, a violência de quadrilhas armadas, os impactos de desastres naturais, exacerbados pelas mudanças climáticas e o desejo de se reunir com suas famílias, explicam esse êxodo. Em Nova York, uma nova lei proibiu o aluguel de apartamentos por temporadas para estadias de menos de um mês. Essa medida impacta diretamente plataformas de negócios como o Airbnb. Vamos ver. Uma nova lei local proibiu a partir desta semana o aluguel de apartamentos para estadias de menos de um mês, o que diminuiu drasticamente a oferta em plataformas como o Airbnb em Nova York. A legislação permite o aluguel de quartos apenas se o anfitrião morar no apartamento e estiver presente durante a estadia dos visitantes, que não podem ser mais de 2 ao mesmo tempo e não podem trancar a porta dos quartos. Para isso, o anfitrião vai ter que se cadastrar na prefeitura e pagar uma taxa equivalente a R$ 721 a cada 2 anos, mas as autorizações são concedidas de uma maneira muito lenta. Realmente não faz sentido. Para mim, é um dos mais populares destinos de viagens do mundo, então não faz sentido nenhum para mim. Venho de Birmingham, no Alabama, cerca de 5 vezes por ano, então estou sempre procurando opções. Os quartos de hotéis estão revoltantes nesses dias. Acho que é provavelmente necessário. A moradia está completamente inacessível em Nova York. Não acho que a solução seja introduzir mais estoque imobiliário, mas certamente tirar muitas e muitas unidades do mercado é um problema. Em uma cidade com aluguéis de cerca de $5 mil mensais, o equivalente a R$ 25 mil, um dos objetivos da nova regra é que os apartamentos turísticos sejam colocados no mercado e aliviem a escassez crônica de habitação na cidade. Nova York recebeu em 2019 66 milhões de visitantes. De acordo com dados oficiais, a nova lei pode contribuir para aumentar o preço dos hotéis e afastar pessoas com menos recursos. Ainda que com uma regra mais restritiva, a cidade segue outros exemplos, como São Francisco, que limita este tipo de aluguel a 90 dias por ano. A regulamentação do setor mudou a cara do centro histórico de muitas cidades turísticas nos últimos anos. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Mas às 11 horas eu volto para falar sobre o número de casos de câncer entre jovens, que cresceu 79% em 30 anos. É em menos de uma hora. Te espero.